Eles vêm das estepes da Ásia e a Europa inteira estremecerá diante deles. No seu peito bate o coração de animais selvagens. Desde os tempos mais remotos, eles não eram considerados como seres humanos. É assim que uma crônica do século VI define a imagem do inimigo da Europa, os hunos. No ano 395 d.C., nasceu um sobrinho do rei dos hunos, Hua. Seu nome um dia será pronunciado com admiração e horror: Átila. Ele nasce numa yurta, uma tenda de feltro de lã. Este homem nasceu para ser o horror dos povos. Todos os países o temeram. Assim disse o cronista gótico Iordanes. Átila, o Huno, o rei dos bárbaros. Muito antes do seu nascimento, pequenas hordas assaltaram como os cavaleiros apocalípticos regiões ocidentais. Aliados com tribos subjugados sob a liderança de Átila, eles conferirão ao Império Romano o golpe de misericórdia. Da onde vem este povo nômade enigmático? Que segredo esconde-se atrás desta campanha vitoriosa sem precedentes? É a tática de guerra de surpresas? Como do nada, eles avançam em pequenos grupos, aplicam o golpe e desaparecem antes que o inimigo conseguisse formar-se. Lendas tenebrosas os cercam. Os hunos cavalgam dia e noite. Eles dormem na cela, endurecem suas flechas no caldo de embriões cozidos, comem carne de crianças, bebem o sangue de mulheres e com suas pernas tortas não conseguem andar. Eles não são humanos, e sim monstros. O cristão Iordanes afirma: seu rosto é uma bola escura sem forma, sem olhos, apenas pontos. Seus cálices de beber são os crânios dos inimigos mortos. Nos meninos, eles cortam o rosto com ferro, forçando-os a suportar a dor, ainda antes que eles recebam a primeira gota de leite. Até hoje dizem que amaciam a carne debaixo de suas celas. Porém, eles a colocaram para proteger os cavalos, para que a pele não ficasse machucada. O muro chinês cresceu como muro de proteção contra o povo da estepe. Hunos tinham invadido os vales férteis do Wangho, o Rio Amarelo, permanecendo lá e somente décadas depois puderam ser expulsos novamente. Yongnu, assim os invasores foram chamados pelos chineses. O nome mudou para hunos. Segundo a imagem dos chineses, eles também não tinham a natureza de seres humanos. Os habitantes da estepe teriam se unido a demônios selvagens, impuros, gerando assim a raça dos hunos. Desde sua primeira menção pelos chineses há 4.000 anos, sua cultura até hoje quase não mudou. Eles eram nômades e eles são nômades. Uma vida na tenda redonda de feltro, a yurta, com poucos bens transportáveis, uma existência dura entregue à natureza e às estações do ano. Para manter um estoque de alimentos, a carne é secada. Eles apreciam especialmente a de marmotas. Uma dança na estepe. O caçador vestido de branco desperta a curiosidade do roedor.
Diante de arco e flecha, talvez ajudasse a fuga. O caçador, cujo fuzil possui uma alça telescópica, tem jogo fácil. A pele também faz parte da sua presa cobiçada. Os rebanhos são a riqueza de todos os povos nômades. O rebanho determina a migração, ele dá leite e carne. Ele é a vida. Jordanes diz sobre os hunos: eles são baixos, flexíveis, ligeiros e excelentes cavaleiros. Lá, onde hoje os monges lamaístas podem rezar de novo livremente bem no interior da Mongólia, tribos nômades dispersas pelos chineses uniram-se há 200 anos antes de Cristo para formar uma potência de guerra. Os hunos somente conheciam a tradição oral. Testemunhos por escrito existem somente de outros povos. Desde o famoso livro chinês da história até os gregos Zósimos e o romano Prosperótiro, todos falam da sua coragem sem parar. Seu primeiro império, eles erigiram nas margens do deserto de Gobi. Aí ocorre a catástrofe. No quarto século depois de Cristo, o clima muda. O tempo de verão diminui, as temperaturas baixam, o solo não degela mais, os animais morrem. Da miséria surge a grande migração que mudará o mundo. Do Oriente mais remoto da Ásia, onde hoje ficam a China e a Coreia, as tribos marcham para o oeste e para o sul. Os chineses conseguem repelir os hunos invasores e protegem-se pela construção da Grande Muralha. Agora, tribos dos hunos dirigem-se ao longo de milhares de quilômetros para o oeste, invadem a Pérsia e a Ásia Menor. A corrente mais forte do seu povo, porém, passa pelo sul da Rússia até chegar na Europa. Os alanos são vencidos, os ostrogodos são expulsos. Os godos, no norte, deslocam os burgúndios, que por sua vez atravessam o Reno. Os godos dividem-se, os ostrogodos dirigem-se para o sul, os visigodos vão para o norte da Itália e França. Os longobardos afugentam-se no sul, os saxões e os anglos retiram-se para as ilhas britânicas, os francos atravessam o Reno. O caminho mais longo percorreram os vândalos via a Espanha até o norte da África. Na Panônia, a planície da Hungria, os hunos se juntam. Toda a Europa está em polvorosa, o Império Romano perde a ordem. Clãs, tribos, povos inteiros abandonam o espaço da sua pátria e espremem-se uns contra os outros. Os hunos venceram os alanos os godos, os teifalos e sarmanos. E nós fomos expulsos pelos godos que fugiram da sua terra de Ilíria e ainda não tem fim. Esses são os lamentos do Santo Ambrósio no século IV. O próprio mal parecia personificado nos hunos. Os rios se coloriram com o sangue dos homens, disse o padre da igreja Hierônimo em 396, uma imagem apocalíptica.
A águia teme o bando das gralhas. A grande Roma tem de curvar-se diante dos hunos. Roma Ocidental compra a paz do rei Rua. O Império Oriental é atacado e obrigado a pagar tributos. Dizem do príncipe Átila. Orgulhosamente ele passa, seus olhos veem tudo, e logo o jovem nômade conhecerá uma outra cultura, a do Império Romano. Ao redor do ano de 410 d.C., ele é levado para Ravenna, a cidade imperial do norte da Itália. Como ilustre refém, é introduzido na vida da corte do imperador Honório. Era comum povos trocarem os filhos dos seus príncipes como penhor da paz. Aqui na cultura aristocrática de Ravenna, que se diferenciou daquela do centro administrativo de Roma, Átila é confrontado com a fé cristã. Ele conhece costumes e vícios da civilização ocidental. Romanos destacados o ensinam a língua latina e o ensinam a ver o mundo da perspectiva das exigências de poder dos romanos. Estes anos de aprendizado um dia farão dele um adversário hábil de Roma, mais perigoso que os anteriores. Em troca de Átila, um jovem aristocrata romano, Flávios Aécios, é refém na corte dos hunos. O filho do Império e o filho das estepes são muito amigos. Eles não imaginam que se encontrarão em inimizade mortal, Aécios como general romano, Átila como rei dos hunos. Na Roma Ocidental ainda reina a paz comprada, mas quem não paga é esmagado pelos hunos. Eles conquistam o norte da Pérsia. Nada pode contê-los. O rei dos hunos, Rua, saúda ao sol com as palavras: tudo o que o sol ilumina eu posso subjugar se eu quiser. Os romanos, que ainda estão bem lembrados da pilhagem pelos godos, estremecem com um grito de alerta. Os hunos estão chegando. Parecia que o Deus dos cristãos tinha abandonado o Ocidente que acabara de se converter para ele. O mundo já está afundando, escreve o padre Agostinho. Ele já se tornou velho. Até o século passado, persistiu o pesadelo dos bárbaros invencíveis e incombatíveis como motivo da pintura histórica. Um dos pré-requisitos para a força dos hunos era sua excelente infraestrutura, dominada por uma rede de informações extensa. Eles conheciam serviços modernos de mensageiros e postos permanentes na estepe. Átila parte para as províncias orientais de Roma. Ali ele aprenderá o ofício da guerra. Seu tio Rua ainda é o rei dos hunos. Nas suas migrações, eles levam consigo todos os seus bens e percorrem distâncias imensas a cavalo. Nas guerras, as mulheres e crianças, proventos e gado ficam para trás. Arqueólogos encontraram túmulos de hunos ao longo das rotas de migração. Raras vezes tem um que não tenha sido pilhado no decorrer dos séculos. Pedras marcam estes túmulos no Planalto da Mongólia, o lugar mais oriental, como testemunho de uma cultura dos hunos. No gelo permanente, em mais ou menos 1.500 metros de altura, o solo durante o verão somente descongela na superfície. O especialista de assuntos mongóis, Fred Volkert. E tem mais ou menos as dimensões de 2 por 4 metros.
Tudo isso encontra-se mais ou menos 100 até 150 metros ao leste de Ulaanbaatar, o promontório ocidental das montanhas de Het, cujas pontes estamos vendo embaixo de nós. Um crânio do campo de sepulturas de Noi Nun, na Mongólia Ocidental. Também este caldeirão de bronze vem daqui, um objeto de culto dos hunos. 30 destes caldeirões enormes foram encontrados por arqueólogos entre a Ásia Oriental e a Europa Ocidental. Na França encontra-se a sepultura de um príncipe huno, onde foram encontrados estes objetos: punhos de espadas e anéis de ouro puro, fivelas e armas com almandinas supostamente roubadas na Pérsia. Objetos encontrados nas sepulturas corrigem os preconceitos romanos referente a hunos supostamente primitivos. Esta pulseira de ouro era um símbolo de status. Também objetos para uso diário eram adornados. Ouro finíssimo com cinzelamentos adornava roupas e véus. Não somente nas sepulturas dos ricos foram encontradas correntes e fivelas de ouro. Característica é a forma dos crânios. Para colocar as formas moles dos ossos dos crânios das crianças na forma de torre desejada, a cabeça foi enrolada com fitas firmes. A deformação correspondia ao ideal de beleza dos hunos e também tornou-se moda nas tribos germânicas. Mitologia e fé dos hunos encontram expressão neste tapete de Noi Nun. Quase 2000 anos ele ficou conservado no solo congelado da Mongólia. Magia de animais ou encantamento da caça? Rituais do passado. A xamã em transe com seu tambor mágico chama as almas dos mortos. Como os germânicos, também os hunos acreditavam numa árvore do mundo. Segundo sua imaginação, uma águia mora na copa. No início do século V, a província romana de Panônia torna-se seu país sede. Na planície baixa da Hungria, os hunos se reúnem. Daqui eles partem para suas guerras, para cá eles voltam. E aqui Átila se prepara para o futuro papel de rei. No ano de 435, o irmão de Átila, Bleda, negocia com Roma. Os hunos precisam de ouro, os romanos de um aliado contra os burgúndios. Na lenda, os burgúndios chamam-se Nibelungos. Eles se assentam ao longo do rio Reno, opõem-se ao domínio romano e são vencidos por exércitos hunos a mando de Roma sob o comando de Bleda. Seu Geiganter é morto. Aqui inicia-se a saga dos Nibelungos, que tem pouco em comum com a história real. Neste ano morre Hua, o velho rei dos hunos. 2 reis devem dividir o poder, seus sobrinhos Átila e Bleda. Mas Átila não tolera ninguém ao seu lado. Ele expulsa chefes de tribos e príncipes oposicionistas, exige subjugação absoluta e inicia uma política de aliança hábil com seus vizinhos germânicos. Os chefes deles são incorporados na classe superior dos hunos. O último obstáculo no caminho para o poder é seu irmão Bleda. Ele o assassina. Os que lhe são obedientes recebem ricos presentes. A fidelidade para ele vale ouro. Cada vez ele precisa de mais ouro também para alimentar seu povo, cujo ofício permanente é a guerra.
Sobretudo o Império Romano Oriental paga pela paz. Primeiro 350, depois 700 libras de ouro anualmente e depois 7.000. Átila, na altura do seu poder, apresentado por Delacroix. Na sua corte, não longe de Tocai de hoje, bebe-se em taças de ouro, ouro de Roma. Moedas douradas de Átila, tributos cada vez mais elevados são fundidos e transformados em joias. Átila reconheceu o ponto fraco do Império Romano. O colosso tornou-se imóvel, sem poder ser governado. Nas províncias há insurreições. Roma não pode arriscar uma guerra contra os hunos. Os legionários de Roma são bem equipados, mas suas couraças não oferecem mais proteção contra os arqueiros dos hunos. Pontas de flechas de ferro atravessam as couraças de couro dos romanos como se fossem de papel. Diante desta arma temida dos hunos, legiões inteiras fogem em pânico. A resposta de Roma, camisas e correntes de ferro e capacetes pesados, não tem nenhuma chance perante os hunos ágeis. Numa cripta debaixo de escombros durante séculos em Aquileia, no norte da Itália, a superioridade militar dos hunos é mostrada nesta imagem. Numa parede podem ser vistos dois soldados. O mercenário romano persegue o huno com uma lança. O huno levanta-se nos estribos, cavalgando, vira-se para trás e atira. Arco, flecha e cavalaria são os elementos da sua superioridade. No Museu Antropológico de Viena, encontram-se os ossos de um guerreiro dos tempos dos hunos, encontrado perto da cidade. Seu fim terrível pode ser reconstituído. No duelo, um golpe de espada acerta sua cabeça. A fratura é funda, porém não é fatal. Agora, de uma distância segura, um arqueiro o avistou. A flecha fura sua vértebra. Até hoje, a ponta da flecha está no osso. O mortalmente ferido cai e outro golpe com a espada acerta o seu crânio. Átila manipula habilmente o imperador oriental contra o Império Ocidental. Mas depois da morte do imperador oriental Teodósio II, a situação muda. Constantinopla nega o tributo e ameaça com a guerra. Roma Ocidental não paga mais os tributos e alia-se com os godos. Então, a irmã do imperador de Roma Ocidental, Flávio III, Honória, manda avisar de seu desejo de casar com Átila. Aparentemente, Átila aceita e exige de Flávio a Gália como dote. O imperador recusa, casa sua irmã com uma pessoa inferior da corte, dando a Átila um pretexto para a guerra. O rei dos hunos quer subjugar a Gália. No final de fevereiro de 451, Átila conduz suas tropas e a dos aliados através do Reno. O maior exército já visto na antiguidade, formado por septas, ostrogodos, érules, suevos, alanos, turíndios, unidos contra o exército dos hunos. Na Gália começa uma guerra sangrenta. Ao mesmo tempo, os hunos estão em guerra a 4.000 quilômetros na Pérsia. Mais do que nunca, Átila precisa dos seus aliados germânicos. Roubando, assassinando, pilhando o exército dos 500.000, atravessa a França de hoje. Metz é queimada até os alicerces. Arras destruída. Orleans sitiada durante semanas antes da queda. O bispo de Reims implora piedade para a sua cidade e, cantando salmos, vai ao encontro dos hunos. Enquanto cantava, a cabeça dele é cortada. Em Troyes, o Saint-Loup é tomado refém. A batalha de destruição mais cruel que a antiguidade tinha visto
até então, parece não poder ser freada. Somente antes de Paris, Átila para. Ninguém sabe por que ele poupa esta cidade. Dizem que a Santa Genoveva lhe profetizou má sorte. Depois, ele vira para o leste, para o campo aberto da Champagne. Dizem que neste muro em forma de uma ferradura de um antigo castelo celta, Átila montou seu acampamento. Perto de 20 de junho de 451, perto de Troyes, começa uma batalha de povos terrível, onde o destino da Europa é decidido. A batalha nos campos catalúnicos. Os amigos de antes, Átila e Aécios, enfrentam-se como inimigos mortais. O romano Aécios aliado aos visigodos e aos teroneses. Os hunos usam sua tática comprovada. Ataque rápido dos arqueiros em grupos pequenos, que se retiram rapidamente. De onde vem este ódio? Pergunta o cronista Iordanes e responde: a arbitrariedade de um único tirano arrogante é o suficiente para destruir num único momento tudo que a natureza criou em séculos. Arcos e pontas de flechas de ferro são superiores às espadas romanas. O rei dos Astrogodos, Teodoric, cai morto. Não obstante, Átila não vence a batalha. A carnificina dura até a noite. Então os feridos e os mortos são recolhidos. Estima-se que 200.000 perderam suas vidas. Átila retira-se ao seu acampamento e manda erguer uma fogueira. Ele prefere morrer queimado do que cair nas mãos dos inimigos. Mas não foi o que se deu. Ele manda perguntar ao Oráculo dos Ossos pelo resultado da batalha. Os guerreiros de Átila pressentem que uma segunda guerra poderia ser a sua ruína. O adivinhador puxa das brasas o omoplata de uma ovelha. O oráculo profetiza a derrota. Átila ordena a retirada. Ici a Champagne dévora les Huns. Aqui a Champagne engoliu os hunos, escreveu o autor francês Victor Hugo. A Gália arde como uma única fogueira. A Batalha dos Povos, onde os guerreiros se enfrentaram desde o rio Volga até o Atlântico, é uma das mais terríveis da história da Europa. O povo diz que os morros na paisagem plana perto de Troyes são formados pelos ossos dos mortos, estepes de crânios da batalha nos campos da Catalunha. Neste bosque teria sido sepultado Teodoric, o rei dos visigodos, aliados de Aécios. Os mortos continuaram lutando, dizem as lendas, e nos aniversários escuta-se os gritos dos moribundos no vento. O povoado alongado de Courquezolle, na Champagne, é considerado um povoado de hunos feridos abandonados. Também o nome do povoado é deduzido de uma denominação una. Médicos e outros cientistas discutem aqui a causa da mancha mongol que aparece em crianças desta região. O pediatra da cidade de Troyes, Dr. Bernard. Alors, il faut dire que c'est une chose qui est fréquente, hein, et même très fréquente. Mais ou menos 2.500 crianças nascem todos os anos na maternidade de Troyes que tem esta marca. Trata-se de uma mancha azulada sobre o cóccix em crianças completamente brancas. Quando mamãe perceber este sinal, ela fala do problema. Existem também várias denominações para isto. É mesmo a mancha mongólica.
A mancha dos mongóis normalmente somente é um sinal em povos asiáticos ou orientais. É uma coloração com pigmentos benigna da pele geneticamente condicionada. Na Mongólia, esta mancha é bem comum, mas o fato de nascerem crianças com esta marca na champanhe indica a presença de povoados antigos de soldados hunos. O prefeito de Kirkesol faz uma pesquisa dos antepassados no povoado. Também traços que lhe chamaram a atenção o levaram até os hunos. Olhos puxados existiam em muitas pessoas até o século passado. O Vale de Navy, em português o Vale do Tubarão, um vale nas alturas afastadas da Suíça, somente acessível por um lado. Aqui, a uma altura de 1.500 metros, encontra-se um grupo de rochas trabalhado por mãos humanas. A Pedra dos Hunos, ou a Pedra dos Bárbaros. Segundo a lenda, os hunos fizeram julgamentos neste local. Quem fosse sentenciado à morte tinha que pular da rocha. Como na França, também no norte da Itália, permaneceram hunos perdidos ou feridos. Os habitantes não os toleraram, então muitos deles fugiram através dos desfiladeiros dos Alpes para os vales então vazios da Suíça de hoje. A força principal de Átila, depois da batalha nos Campos Catalúnicos, retirou-se da França através do Reno para a Alemanha e mais para o sudoeste através dos Alpes, fugindo para as áreas da planície baixa da Hungria. Antes do início do inverno, Átila alcança seu castelo na Panônia. Aqui começa o último capítulo da sua vida. Também será o último perseguido pelo grito desesperado: os hunos estão chegando. As feridas da última guerra ainda não cicatrizaram e Átila comanda a partida para a próxima. No ano de 452, pela última vez, um exército dos hunos cavalga para o ocidente. E novamente a Europa estremece diante da visão apocalíptica que liga aos hunos. O objetivo de Átila é Roma. Os baluartes italianos nos Alpes são conquistados sem dificuldades. Na Aquneia, na metrópole do norte da Itália, reina a paz. Europa e o touro, testemunhas da antiguidade clássica, pouco antes do ocaso. Depois de 3 meses de sítio, a cidade florescente é completamente destruída. Os restos do porto destruído. Antigamente, canais conduziam até o centro da cidade. Aqui, os navegadores do Levante trocaram mercadorias. A maior parte dos habitantes de Aquneia consegue fugir dos hunos, escondendo-se nos pântanos, 200.000 pessoas. Venetian, disseram uns aos outros quando se reencontraram. Eu também vim para cá. Esta fórmula de saudação virou o nome de Veneza, a cidade na laguna. Depois de Aquneia, os hunos conquistam Altinum, Concórdia e as cidades dos patrícios no norte da Itália.
Vicenza é destruída. Novara é pilhada. Daqui, os hunos continuam sua marcha para Pávia. Conventos e igrejas são saqueados. Na Cartausa de Pávia, um afresco lembra o terror do ataque dos hunos no ano 452 e de Átila. Seu retrato é cercado pelas letras Attila Flagellum Dei. Átila, o flagelo de Deus. Depois da queda de Milão e Pádua, a própria Roma parece ameaçada. A febre dos pântanos do Vale do Pó ataca os guerreiros de Átila. Sua sorte é que os adversários não sabem desta fraqueza. Preocupado com o destino de Roma, o Papa Léo vai ao encontro de Átila pedindo pela paz. Perto da pequena cidade de Borgueto, na Itália Superior, acontece o encontro histórico. Átila obriga o Papa a realizar as negociações que duram horas, montado no cavalo. Na figura do Papa Léo, mais tarde chamada o Grande, o Ocidente cristão encontra o mundo dos nômades pagãos que Átila personifica. No contrato de paz, Átila garante a liberação dos prisioneiros. Roma, em troca, paga grandes quantias em ouro. Os hunos vão embora. Com grandes conquistas, eles voltam para seus quartéis na planície de Panônia. Os romanos respiram aliviados. Na Hungria, Stegogran, onde hoje uma catedral se ergue sobre fundamentos de antes da era cristã, teria ficado o castelo do rei Etzel. Etzel é o nome de Átila no mundo das sagas germânicas. A saga dos Nibelungos nos conta Etzel teria pedido Cremilda em casamento. A princesa germânica e viúva de Siegfried aceitou. E o cortejo do casamento reuniu-se em Trasmauer, na Áustria. A noiva, na verdade, chama-se Hildiko e era Burgúndia. História e saga coincidem no que o casamento de Átila e a noiva germânica teria acontecido na Hungria. Queria Etzel chegar com a ajuda de Cremilda ao tesouro dos Nibelungos, o Hagen furioso secretamente tinha fundado no Reno? Quanta verdade tem por trás deste épico germânico nacional dos Nibelungos? O historiador e escavador de tesouro Hans-Jörg Jacob. Segundo a saga dos Nibelungos, Hagen afundou o tesouro. Praticamente o roubou de Cremilda e Hagen consta na canção dos Nibelungos. Ele disse quem vai usar o tesouro para quem ele será útil. E ele o afundou em algum lugar. Porém, resta a pergunta como afundar algo num lugar tão raso assim. Naquela época, o Reno tinha, no máximo, na média, 1,5 metro de profundidade. Se ele o afundou, então, no mínimo, num lugar fundo. E isto é perto de Lorraine. Segundo a saga dos Nibelungos, seria Zemlock. A tradução moderna seria Lorraine. Encontramos em mapas antigos e, estrategicamente, o lugar é bem certo. Lá existem as grandes profundidades e somente ali pode-se, seguindo a lógica, fazer uma coisa destas, pois numa profundidade de 1,5 metro nunca se jogaria algo para afundar. Nos prados do Reno, perto de Gernstein, segundo Jacob, encontra-se o tesouro dos Nibelungos, ao largo do lugar onde o rio passa hoje, já que o Reno mudou seu curso. Isto é, na região que é mencionada nos escritos mais antigos da saga dos Nibelungos. Com Cremilda e Hagen, que afundou o ouro dos Nibelungos, também Átila e os hunos fazem parte dos heróis germânicos.
Diz a lenda que o Átila embriagado sufocou-se na noite de núpcias com uma hemóptise. Tenazmente persistiu o boato de que Germânica o tenha sufocado para vingar seu povo burgúndio. Com a morte misteriosa de Átila, o Império dos Hunos desaparece. Aqui no sul da Hungria, na Theiss, dizem que é sepultado o rei que um dia foi temido por toda a Europa. Os homens cortaram seus cabelos, desfiguraram o rosto, de modo que o célebre herói não era chorado com as lágrimas das mulheres, e sim com o sangue dos homens. Seu corpo é colocado num féretro. Sela, armas e roupas são queimados. Cavaleiros escolhidos do povo inteiro dos Hunos cercam o féretro dele cantando músicas de luto. Durante a noite, o corpo de Átila é secretamente entregue à terra. Durante 8 anos, Átila reinou. 8 anos que mudaram o mundo. Sob seu filho Elac, seu império ruiu. E os Hunos, agora combatidos por muitos inimigos ao mesmo tempo, retiraram-se para as estepes orientais, das quais um dia tinham partido. Seus vestígios perdem-se na história. Versão brasileira, Herbert Richards.